Fala, turma massa! Eu sou Paulo Barreto e estou aqui para mais um vídeo de conteúdo para você. Esse é um canal sobre apostas esportivas. Se você quer evoluir no mundo dos investimentos esportivos, já deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo bacana aí nas nossas mais diversas playlists. Esse vídeo a gente vai falar de uma análise de jogo. Eu vou utilizar aqui o site Soccer Stats para mostrar tudo que tem lá para te ajudar na hora de escolher a melhor bet no jogo. Também temos um oferecimento aqui, ó, de Estrela Bet, tá patrocinando aqui esse vídeo. Se você quiser fazer o seu cadastro lá na Estrela Bet, clica no link que está no comentário fixado. Boas odds, muitos mercados, uma casa super confiável para você fazer os seus investimentos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa tela para falar aqui de análise de jogo na prática. Então, estou com o Soccer Stats aqui aberto na tela. O link do Soccer Stats também está aqui na descrição do vídeo. É um site totalmente gratuito, beleza? Então, já cliquei aqui em Campeonato Brasileiro. Vai aparecer essa tela inicial aqui para vocês, ó. E aí, o que é que você faz? Você vem, né, rolando aqui, ó, para baixo, e aí vai aparecer diversas coisas. Quando você clicar aqui na partida que você quer analisar, né, você clica aqui em Stats, tá bom? Eu vou analisar um jogozinho aqui do Campeonato Brasileiro, que vai ser Criciúma e Vasco da Gama, beleza? Por quê? Porque a gente tá numa semana que a gente tem aí Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana também acontecendo, vai aparecendo essas propagandazinhas aí no site, né? Que é normal, é natural, é um site gratuito, então precisa monetizar aí através das propagandas, beleza? Então, por que eu escolhi Criciúma e Vasco para esse vídeo? Como a gente está tendo Libertadores, né? Muitas equipes estão poupando aí no Campeonato Brasileiro. Você vai estar assistindo esse vídeo na segunda-feira. Eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, tá bom? Então o jogo já vai ter acontecido, beleza? Mas o mais importante aqui é que se você for para qualquer jogo de qualquer liga disponível, você vai encontrar esses dados e vai conseguir fazer a sua análise. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você vai passando aqui a tela, ó, rolando um pouquinho para baixo, primeira coisa interessante que aparece aqui é os últimos confrontos dessas equipes. Você vê que o Criciúma venceu 2 dos últimos 8, aparece em verde, aparece bem destacado para você entender bem o que está acontecendo. E as derrotas aparecem aqui em esse vermelho fraquinho, né, quase um rosa. Tá bom? O Vasco vem muito bem. Olha a campanha do Vasco nos últimos 8 jogos. Só tem 2 derrotas para o Grêmio e para o Atlético Mineiro. Beleza? Então, dito isso, você vai rolando um pouquinho mais para baixo. E aqui, ó, vem muitos, mas muitos dados sobre essas equipes, beleza? Eu estou aqui no site, né, numa versão em inglês, tá bom? Então, vou dizendo o que, é que significa cada coisa, mas você pode clicar aí com o botão direito, né, e pedir para traduzir aí para o português, para ficar mais fácil de você entender, beleza? Então, vamos lá. Ó, aqui no verdezinho aqui, onde eu vou selecionar, ó, tá mostrando aí na tela para vocês, o que é que tem? Tem os gols da equipe, tá bom? Os gols que a equipe faz, gols por jogo. Então, o Criciúma faz 1,40 gols, né, por jogo jogando em casa, home, e no total 1,40 também, mantém a média. O Vasco tem 1,13 no total, 1,14 no total. Porém, fora de casa, ó, cai demais essa média, vai para 0,60. Então, o Vasco fora de casa marca poucos gols. Quando a gente vem aqui para essa parte vermelha, ó, GA permite. O que significa isso? Né? Os gols que as equipes levam. Veja o Criciúma, ele faz muito gol, mas ele toma muito gol também jogando em casa. 1,50. Um gol e meio é a média do Criciúma de tomar gols quando está jogando em casa. E o Vasco também tem uma média de 1,50 aqui quando joga fora de casa. Isso já mostra, né, uma grande tendência aí para o Criciúma marcar, porque o Criciúma faz mais de um gol por jogo e o Vasco toma mais de um gol e meio por jogo. Já para o lado do Vasco, a gente fica naquela dúvida, porque o Criciúma toma muitos gols, mas o Vasco faz poucos gols nessa situação. Aqui você tem uma média geral de gols nas partidas dessas equipes, né? Então, a média do Criciúma jogando em casa é 2,90, média geral de gols, tá bom? Ou seja, quando conta os do Criciúma e o do seu adversário também, e a do Vasco 2,10. Então, um está acima de 2,5, o outro está abaixo de 2,5. Já complica uma decisão aí para você tomar
se esse jogo é mais pro over ou se ele é mais pro under. O Criciúma é mais over, o Vasco é mais under, principalmente porque faz poucos gols. Aqui ele mostra a porcentagem do 2,5, do 0,5, do 1,5, do 2,5, do 3,5, do 4,5 e do 5,5. Então, isso também é interessante. Então, o Criciúma tem 50% dos seus jogos aí batendo over 2,5 quando está em casa, o Vasco 40% de over 2,5 quando está jogando fora de casa. Aqui no finalzinho, ainda nessa mesma tabela, você encontra, né, o HT. Over 0,5 HT aconteceu quantas vezes? Apenas 60% das vezes aí no jogo do Criciúma, quando ele joga em casa, e do Vasco também, apenas 60% das vezes. Então, não são times aí que fazem e tomam muitos gols no primeiro tempo. Geralmente, esse placar é resolvido na segunda etapa. Aqui embaixo, rolando um pouquinho mais para trás, são muitas informações, viu, gente? Então, a gente tem que filtrar, né, aquelas que são mais interessantes. E dessas que eu estou mostrando aqui para vocês, talvez nem todas, né, sejam interessantes para você. Então, tem aqui do lado direito da tela, muitas informações, tá bom? Porém, eu vou focar nas que eu mais utilizo para vocês terem uma ideia aí de como pode utilizar esse site. Aqui são os últimos jogos, dentro e fora de casa. O Criciúma não perdeu nos seus últimos 4 jogos jogando em casa. O Vasco venceu 2 e perdeu 2 nessa situação de visitante. Descendo um pouquinho mais, você vai encontrar um monte de estatística aqui, tá bom? Que eu vou pular, beleza? Que eu quero te mostrar uma outra coisa. Os scored lines, o que é isso? Né? É os placares dessas equipes. O Criciúma jogando em casa, o placar mais comum foi 1-1, 40% das vezes. E o Vasco jogando fora de casa, o placar mais comum foi 1-0, aconteceu 3 vezes, e o 2-0 para o adversário, tá bom? Derrotas do Vasco por 1-0 e por 2-0. Então, um jogo aí com a tendência pelo menos de 1,5 gols, né? Então, você que vai trabalhar ao vivo, talvez essa seja uma ideia diante dos placares aqui que mais acontecem para essas equipes. Você vê que, né, placares do Criciúma, só uma única vez terminou 1-0. Todos os outros jogos foram com 2 ou mais gols, quando a equipe estava jogando, né, nessa situação de mandante, beleza? Descendo um pouquinho mais, eu gosto muito aqui, ó, dessa visão, dessa tabela que é apresentada. Por quê? Porque aqui você tem o Vasco e a situação do Vasco contra todos os adversários do campeonato e do Criciúma contra todos os adversários do campeonato. Então, analise da seguinte forma. Os adversários aqui, né, que estão nessa mesma região do Vasco, o que é que aconteceu quando o Criciúma jogou contra eles? Contra o Atlético Mineiro, o Criciúma venceu por 2-1, jogando em casa, né? Jogando fora de casa, empatou por 1-1. O Criciúma venceu o Vasco na primeira rodada, né, por 4-0. Na primeira não, mas numa das primeiras rodadas ali, o Vasco venceu, o Criciúma venceu fora de casa por 4-0, show, né, do estrangeiro, do Yannick Bocelli. Aqui tem 2 empates, né, contra a Juventude e contra a Criciúma. Agora vamos para o Vasco. Quando joga contra essas equipes aqui, que estão na mesma região do Criciúma, contra o Internacional, o Vasco venceu por 2-1. Contra o Juventude, o Vasco perdeu por 2-0. Perdeu para o Criciúma 4-0 jogando em casa. Contra o Grêmio, ó, quando estava em casa, o Vasco venceu por 2-1. Fora de casa, o Vasco perdeu. Então, dá uma tendência aqui que o Vasco tem mais dificuldade, né? Só que o Criciúma também não vence muitos adversários quando está jogando em casa. Tomar uma decisão aqui de quem vai vencer esse jogo é um pouquinho complicado, baseado nessas estatísticas, tá bom? Baseado nessas estatísticas. E tem mais coisa aqui para a gente demonstrar para vocês. Ó. Tem essa outra tabela aqui, que eu também gosto, tem o mercado de ambas as equipes marcam. O Criciúma jogando em casa bateu 90% das vezes e o Vasco jogando fora de casa 40% das vezes, tá bom? Então, se você pegar pelo Criciúma, que sempre toma e sempre faz gols jogando em casa, o mercado de ambas as equipes marcam, passa a ser interessante. Se você olhar para o lado do Vasco, nem tanto, né? Não é tantas vezes que o Vasco bate esse mercado de ambas as equipes marcam, tá bom? Tem outra coisa legal aqui, que é a questão dos clean sheets, né? Lençóis limpos. Eu já falei sobre clean sheets aqui em outros vídeos. A porcentagem de jogos que a equipe não toma gol, tá bom? Então, a equipe passa em branco, né? Na sua defesa. E a sua defesa consegue segurar o ataque adversário. Então, o Criciúma só não tomou gol
em 10% dos seus jogos jogando em casa. E o Vasco só não tomou gol em 10% dos seus jogos jogando em casa. Isso dá uma tendência para quê? Para que essas duas equipes tomem gols. São defesas frágeis. Quanto maior a porcentagem de clean sheets, melhor são as defesas. Agora vamos ver os ataques, né? Se os ataques são poderosos ou não. Você vai olhar aqui, ó, o failed to score. O que é que significa isso? Quantas vezes, em porcentagem, a equipe falhou ao tentar marcar gols? Então, aqui é quanto menor a porcentagem, melhor. Então, o Criciúma em casa, 0%. O que é que significa isso? Que o Criciúma não deixou de marcar em nenhum jogo. Ele fez gol em todos os seus jogos jogando em casa. E quando vai para o total, ó, é só 5%. Então, o Criciúma está sempre marcando seus golzinhos. Já a equipe do Vasco fora de casa tem uma taxa de 50% aí de falha, ou seja, ele só marcou gol em metade dos seus jogos, tá bom? Então o Vasco só marcou gol em metade dos seus jogos. Outra tabela que eu ainda olho aqui também é essa tabela aqui, ó, que está do lado direito, né? Esse verdinho aqui é o que as equipes fazem, tá bom? E esse rosa aqui, né? Um rosa meio vermelho, é o que as equipes tomam, tá bom? Então, o Criciúma, over 0,5, a gente já falou, né? 100% das vezes. Agora, over 1,5, 2 gols. 40% das vezes nos seus jogos o Criciúma marca 2 gols. E o Vasco marca um gol em 50% das vezes, a gente já viu isso, jogando fora de casa. E 10% das vezes ele marca um gol e meio, tá bom? Então, para o Vasco marcar 2 gols aqui nessa partida, né, vai contrariar totalmente as estatísticas dele no campeonato. Agora, na defesa, né, toma um gol, 90% das vezes o Criciúma jogando em casa. Toma 2 gols, 30% das vezes. Já cai bastante o número para tomar 2 gols. Já o Vasco ó, tem um número muito alto para tomar 2 gols na partida. Ele toma 90% das vezes um gol nos seus jogos fora de casa e 60% das vezes ele toma 2 gols jogando fora de casa. Mais uma tabela que eu gosto, mais uma tabela que eu curto, é essa tabela aqui, ó, de quando saem os gols e quando sofrem os gols as equipes, beleza? Então, você pode olhar aqui, vamos olhar o caso de fora, né? O Vasco está quase todo rosado. Significa o quê? Que quando ele está fora de casa, em todos esses períodos de 15 em 15 minutos, ele mais tomou gols do que fez. A única exceção é na volta do intervalo, do 61. Aliás, no meio do segundo tempo, do 61 aos 75 minutos, o Vasco fez 3 gols e não tomou nenhum. Mas toma muitos gols desses no final do jogo. No final do jogo, o Vasco costuma tomar gol, né? E não costuma fazer. Então, o Vasco tem uma dificuldade para ir buscar o resultado quando está perdendo, porque não marca gols no final dos jogos. Mas acaba tomou 4 gols nos últimos aí 15 minutos de partida. Lembrando que nesses últimos 15 minutos aí de 76 a 90, também contam os gols que saem no acréscimo, beleza? Já a equipe do Criciúma é uma equipe que começa melhor, tanto o primeiro tempo como o segundo tempo. Fez um gol e não tomou nenhum nos 15 primeiros minutos. Na volta do intervalo, né, de 46 a 60 minutos, fez 4 e tomou 3. E no final dos jogos costuma tomar mais do que fazer, né? No 76 aos 90, ele tomou 4 e fez apenas 2. Tem uma estatística interessante para você entender aqui quando saem os gols dessas equipes. Ó. Então, o Criciúma, 29% dos seus gols feitos e 27% dos sofridos foram no primeiro tempo. Já no segundo tempo, costuma sair muito mais gols nos jogos do Criciúma. 71% ele faz, 71% dos seus gols são no segundo tempo. E a maioria que ele toma também são no segundo tempo. O Vasco também está nessa mesma pegada. Toma mais gol no primeiro tempo, aliás, no segundo tempo, 53%, e faz mais gols, né, também no segundo tempo. 83% dos gols do Vasco acontece na segunda etapa. Lembrando que o Vasco aí só fez 6 gols jogando fora de casa. Então, o que é interessante aqui? Perceber que se esse jogo está meio amarrado no primeiro tempo, as linhas baixam demais, o que é que acontece? É um bom cenário para você entrar no mercado de gols na segunda etapa. E você vai descendo aqui, ó, vai aparecendo uma enxurrada, né, de conteúdo. Mas, para mim, os principais que eu utilizo foi esses que eu mostrei aqui para você. Eu vou levar só lá para o final, né, que é para mostrar que tem as estatísticas gerais do campeonato. Elas também aparecem quando você clica em qualquer um dos confrontos. Então, os vencedores, né,
dos jogos em casa, 49%. 49% das equipes vencem quando jogam em casa. O porcentagem de empate, 25%. Porcentagem de vitória do visitante, 26%. O over 2,5 no campeonato, nesse momento, está com 45%. Média de gols, 2,42. Média menor do que da temporada passada, mas um BTTS bem alto. Ambas as equipes marcam batendo aí 55% no Campeonato Brasileiro. Galera, o vídeo foi um pouquinho longo, foi um pouquinho extenso, eu entendo isso, beleza? Sei que a galera não curte muito quando os vídeos são mais longos, porém, era necessário, beleza? Uma análise de jogo demora, principalmente para mostrar tudo que a gente olha aqui quando a gente analisa um confronto. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.